Vou colocar aqui para gravar. Vamos lá, então, gente. Bom dia a todos. Bora começar aí a nossa aula. E eu gostaria de convidar vocês para a gente falar um pouquinho sobre a aula passada, fazer uma pequena revisão. O que a gente falou na aula passada? Eu já esqueci, peraí. Natana? Professora, não faz pergunta difícil, não. Nós terminamos sobre como lidar com situações complicadas, né? Ah, é com o cliente irritado, né? Isso, muito bem. Lembrei. Nós falamos sobre isso, falamos sobre os princípios básicos para ter excelência no atendimento também, né? E hoje a gente ficou de começar a trazer a negociação, porque é uma continuidade do tema, né, da área comercial no projeto financeiro. Então, a gente vai trazer aqui essa continuidade, tá? Liga não, gente. Vou participar da aula aqui. Vamos começar aqui, então, a falar sobre o tema? Uhum. E eu comecei trazendo uma frase, né? Que a boa negociação só é feita quando todos lucram. Essa frase que eu trouxe aqui para vocês, gente, ela representa um pensamento relacionado ao conceito, tá? O conceito de negociação que eu vou trazer hoje. Nós vamos trazer um conceito de negociação onde todos devem lucrar em uma negociação. Aquela ideia de que um ganha, o outro perde, eu tenho que ter todas as vantagens, a outra pessoa tem que sair sem nada, não é um conceito muito legal, que não planta negociações futuras. Ao contrário, ele elimina as chances de você ter ótimos acordos no futuro, porque ninguém vai querer negociar com você. Que negociar com você significa ou ganha ou então sai perdendo tudo, tá? Então, a gente vai falar desse conceito aqui na aula da negociação, ok? Certo? Vamos começar, então? Vamos. Então, Vamos. vamos com o basicão aqui, ó. Gente, esse conteúdo aqui nós temos no capítulo 6 da apostila financeira. Vocês acompanham a apostila? Eu não. Deixa eu pegar a minha. Peraí, professora. Eu trago Faz um tempinho que eu não olho a apostila, não. conteúdos que eu trouxe das situações difíceis, né, da excelência do atendimento. Vocês têm na apostila, tá bom? A negociação também. Qual página? Essa aula e a próxima é uma sequência do capítulo 6 e 7 da apostila, tá? Depois a professora dá uma modificada, porque aí a gente vai trazer, né, tipos de vendas, e aí a gente tem que trazer mais atualizado, né? Por isso que às vezes alguma informação não vai bater. Mas o capítulo 6 e 7 é uma sequência da aula, tá? Então, só para vocês terem como referência de material, né, se houver a necessidade de estudar, ok? Então, vamos lá. Então, nós falamos sobre a situação difícil em atendimento, né? Como eu revisei aqui com vocês, né? O que é negociação? Então, a gente vai começar a nossa aula trazendo, né, o conceito de negociação aqui para vocês, ok? E aí eu trouxe, baseado aqui no site do Administradores, um conceito, né? Eu tirei ali do artigo. E eu gostaria que um de vocês lessem, por favor, o que é a negociação. Vamos lá? Quer que eu leia? Pode ser. Negociação é o processo de buscar aceitação de ideias, propósitos ou interesses visando ao melhor resultado possível, de tal modo que as partes envolvidas terminem a negociação conscientes de que foram ouvidas, tiveram a oportunidade de apresentar toda a sua argumentação e o que o produto final seja maior do que a soma das contribuições individuais. Muito bem.
Então, nós vimos aqui uma maneira de definir negociação como uma aceitação de ideias. Então, o que é, no final das contas, uma negociação? Nada mais do que um processo onde acontece um acordo. Acordo é a aceitação de ideias, né? Concorda? Nesse acordo, tem que ter interesses e propósitos visando o melhor resultado. Então, assim, o melhor resultado para todos os lados, tá? Toda negociação eficiente, vocês vão ver esse formato aqui. Um acordo que traga benefícios para as partes envolvidas, não apenas para uma parte. Onde os lados foram ouvidos, onde todo mundo apresentou suas argumentações. E o que aconteceu no final disso aí foi a contribuição dos dois lados e aí chegou num acordo, né? Onde todo mundo sai ganhando. É claro que isso não significa que em uma negociação você não possa sair com mais vantagens. Você até pode sair com mais vantagens, mas o outro lado, ele não pode, gente, simplesmente ficar sem vantagem nenhuma, tá? Isso é um grande problema, tá bom? Ele não pode sair zerado, porque aí a gente não tem uma negociação, a gente tem uma imposição. Normalmente a gente tem uma trapaça, né? Normalmente a gente tem um calote. E aí é onde aquela pessoa, ela até pode ser muito boa nisso, só que o que acontece? Quem passou por ela não quer passar mais, né? Então eu faço uma negociação com uma pessoa, no acordo que finalizou, eu arranco todas as vantagens, eu deixo ela sem nada. Como é que um dia, futuramente, eu queira acordar novamente com essa pessoa? Eu não vou conseguir fazer nenhum acordo com ela no futuro, porque não foi isso que eu plantei, né? A pessoa ficou, né, como fala, gato escaldado tem medo de água fria, né, gente? Então, o que vai acontecer? Essa pessoa aqui, ela vai ficar traumatizada. Falar que eu passar pela Luana, negociar com essa pessoa, mas nunca mais na minha vida. É que nem aquela loja que você vai comprar um produto e você descobre que a empresa colocou um preço extremamente acima do preço do mercado. Como você se sente? Você não se sente lesionado? Por mais que ninguém colocou uma arma na tua cabeça para você comprar um produto, mas você acreditava que era o preço meio que padrão, né? Aí você descobre que você pagou, sei lá, R$ 100 naquele produto e a média daquele preço no mercado é 50. Como é que você se sente? Você não se sente enganado? Você não sente que você, de uma certa forma, foi lesionado? De que você realmente foi prejudicado? E aí, o que acontece com a confiança naquela empresa? Você não tem. Eu não volto a comprar, eu falo, nem pensar. Às vezes, os outros produtos até estão dentro do preço, não importa, mas aquele que eu comprei, eu senti que eu fui lesionada. Eu não vou comprar de novo naquele lugar. Porque ele não gerou confiança. Ficou claro aqui, gente, sobre a definição da negociação? Vocês têm alguma pergunta aqui? Bom dia, Ana. Bom dia, Lu, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Então, tá bom, maravilha. Alguma dúvida, gente, sobre a definição? Falem, vocês estão vivos? Vocês são... Para mim, não. Rafa? Oi, tá escutando? Alguma dúvida? Não. Tranquilo, né? Sobre a definição. Natana? Uhum. Alguma dúvida, Natana? E a Natana não está me ouvindo. Natana, cadê você? Vamos lá. Continuando aqui a falar sobre a definição da negociação, que é super importante, gente. Ó, negociação é um processo de relacionamento interpessoal que ocorre quando uma pessoa deseja algo de outra. Por que é um processo de relacionamento interpessoal? Porque vai depender de como você vai lidar com essa pessoa. Né? Então, se você é uma pessoa que não é muito agradável, se você é uma pessoa que não consegue cativar, vai ficar difícil você conseguir boas negociações, tá? Porque esse presente aí são para pessoas que se relacionam muito bem, viu? Então, já vou avisar aí que vai ser muito difícil negociar com gente que
que não sabe lidar com os outros, com as emoções das pessoas, com os anseios das pessoas, com os desejos. Pessoas muito boas em relacionamento, elas conseguem identificar exatamente o desejo daquela pessoa, o que realmente faria ela ficar feliz em um acordo para poder entrar com uma proposta. Então, são pessoas que vão utilizar a inteligência emocional na negociação. Isso é muito importante, tá, gente? Uma outra coisa que eu sempre falo para os meus alunos é por que se estuda negociação no curso? Né? Eu sempre falo, mesmo que você não vá ser um vendedor, a negociação não é uma habilidade exclusiva de quem vende, tá? Vocês vão ver que pessoas conseguem ter muito mais sucesso, abraçar oportunidades, gerar oportunidades quando elas são boas em negociar. Pessoas que têm essa habilidade, gente, elas conseguem, às vezes, conseguir novos acordos, novas oportunidades comerciais, profissionais, elas conseguem melhores salários, elas conseguem melhor posicionamento na empresa, elas conseguem convencer as pessoas dos seus projetos, então isso faz elas se destacar, né? Então, não necessariamente você precisa ser um vendedor. A habilidade da negociação vai fazer você conseguir lidar com a sua atuação profissional com um pouco mais de leveza, com um pouco mais de facilidade de quem não tem. Quem não tem essa habilidade aqui vai sofrer um pouquinho mais. Por quê? Porque vai estar travado. Às vezes você tem um potencial grande, tem um projeto legal, quer apresentar para a empresa, mas aí você não tem um jeito de negociar, não consegue procurar acordos e aí você fica ali enterrado. Às vezes as pessoas nem conseguem identificar o tanto que seu projeto é importante, porque você não tem essa habilidade para trazer essa proposta de uma forma interessante, tá? Então, o primeiro passo para você ser um bom negociador é você trabalhar a maneira como você lida com as pessoas. Ninguém está querendo dizer que agora você vai ser um tagarela, que nem a professora Luana, fala pra caramba, até porque isso não significa nada, tá? Pode ser simplesmente uma pessoa que fala demais, e pessoas que falam demais também têm as suas desvantagens. Normalmente fala o que não precisa, né? Normalmente se compromete facilmente, tá? Então, não estou querendo dizer que você tem que ser um falador. Eu estou querendo dizer que você precisa refinar a sua capacidade de lidar com os outros, de observar as pessoas, de ver quais são a melhor maneira de você lidar com aquela pessoa. Como fazer aquela pessoa, por exemplo, te servir com prazer. Como assim te servir com prazer? Gente, vamos lá. Agora a gente não pode estar na pandemia, mas quando a gente vai no lanche, numa pizzaria, num restaurante, eu sempre falo para os meus alunos, trate muito bem quem vai te servir. O garçom, a garçonete, né? A recepcionista ou recepcionista. Trate muito bem as pessoas que vão te servir. Por que a gente tem que tratar muito bem as pessoas que vão servir a gente? Porque você vai ter o melhor que aquela pessoa pode oferecer. Quando você trata bem atendentes, garçons, garçonetes, pessoal que vai fazer o servir ali naquele lugar, aquela pessoa ela vai ter prazer em proporcionar um bom trabalho para você, em fazer um bom atendimento para você. Ela vai ter o prazer de ir na sua mesa ouvir a sua solicitação. Às vezes ela vai até procurar um jeito de refinar o trabalho. Às vezes até permitir ter produtos que normalmente não se faz para ninguém, vai fazer para você. Por quê? Porque você está considerando aquela pessoa. Então, tome muito cuidado, trate bem as pessoas que te servem, com respeito. Parece ser um texto tão batido, né? Tão clichê. Mas, gente, vocês não sabem o quanto vocês conseguem tirar o melhor das pessoas quando a gente sabe lidar com elas, tá? Eu não é porque aquele cargo ali na empresa tem que fazer tal coisa para você que isso te dá o direito de você chegar botando a mão na mesa, batendo a mão na mesa e exigindo, né? O cliente tem o direito de exigir, ou o cargo que está acima tem o direito de exigir? Tem. Só que é burrice. Não é inteligente. Você não consegue ter um ambiente agradável, né? Você não consegue ter ali um relacionamento bacana. Gente, isso aqui é princípio de negociação.
você quer construir bons acordos, você quer desenvolver a habilidade de fechar bons acordos com as pessoas, saiba considerar as pessoas, saiba observar as pessoas. O que faria alguém realmente fechar um acordo com você? O que aquela outra parte ali quer tanto? Porque não adianta você apresentar uma proposta que a pessoa não está no desejo da pessoa. O que apresentar que realmente vai agradar aquela pessoa e vai fazer ela pensar na minha proposta, naquilo que eu quero dessa negociação, tá? Então, é você trabalhar a sua inteligência emocional, o jeito de você lidar com as pessoas, tá? Vamos deixar isso aqui bem claro para vocês. E aí a gente tem, então, aqui, né, um resumão dessas definições. Negociação, então, é um processo de negociação tradicional, né? Existem dois tipos de negociação. O primeiro, o tradicional, que é o ganha-perde, que é o que eu não apoio, que é uma das partes, ou as duas tenta puxar para si todas as vantagens, né? O que torna difícil mais a negociação, né? O que faz com que um dos lados acabe tendo todas as vantagens e o outro sai sem nada. Não sou a favor, não acho que é saudável esse tipo de negociação, certo? Esse tipo de negociação fecha as portas para negociações futuras, como eu trouxe aqui para vocês, tá? O próximo que a gente tem aqui, que eu não sei o que aconteceu, o slide não quer voltar. Vamos lá. O slide da professora não quer ir. Meu Deus. Peraí, gente, só um minutinho. Isso. Tá pulando um slide, eu não estou conseguindo trazer para vocês, não sei por quê. Mas vamos lá. Que é o segundo tipo, né? O segundo tipo é aquele que a gente tem uma afinidade maior, que é o processo ganha-ganha. Então, o que é o processo ganha-ganha, gente? A negociação fica mais fácil, pois as partes sabem que para que um acordo seja bom, ambos terão que abrir mão de alguma coisa, sem que haja prejuízo, né? Então, vamos ver aqui ó, as características de um bom negociador. Eu estou printando aqui as telas para vocês, para jogar no grupo depois, vocês terem como material, tá? Então, primeira coisa, enxergar a negociação como um processo contínuo, né? Ter a mente aberta, entender que pode aprender. Então, assim, não é assim, eu vou lá negociar e as coisas têm que ser desse jeito. Calma. É legal você ter um objetivo? É. Só que a flexibilização, gente, ela é essencial para você ser um bom negociador, tá? Estar alerta para as suas necessidades pessoais e do seu negócio, da mesma forma que não deve descuidar das necessidades do oponente. Então, eu não vou deixar o meu negócio, ou o meu trabalho, ou aquilo que eu quero de lado, para poder também agradar o outro, né? Que eu não vivo aqui para agradar os outros. Não confundam as coisas, gente. Não é porque a gente tem que ter inteligência emocional que a gente tem que viver para agradar as pessoas, tá? A gente, claro, trata bem, tem consideração, mas não dá para você viver agradando os outros. Quem agrada aos outros começa a ter sérios problemas consigo mesmo, tá? Então, estar alerta para as suas necessidades. Da mesma forma que você não pode descuidar das necessidades do outro. Por quê? Porque se o outro não sair com vantagens, ele não vai ficar feliz. Se ele não ficar feliz, eu fecho as portas para próximas negociações ali. Tá? E a gente nunca sabe, o mundo dá a volta. Você fala, mas eu nunca mais vou negociar com fulano. Eu nunca mais vou fazer tal coisa. Cuidado. O mundo dá voltas e a gente não sabe onde é que vai parar essa volta dele. Tá? Pode ser que você pare nessa pessoa onde você fez uma negociação que não foi legal, e você aí já perde muita chance de conseguir uma nova negociação. Tá? Então, continuando aqui nas características, a gente tem a flexibilidade, né? Então, a flexibilidade ajuda você a definir melhor
interesses mútuos. Não tente convencer o oponente como se, assim, dele tá errado, meu tá certo, você tem que mudar. Calma. Até você pode não concordar com o ponto de vista dele, mas tente trazer de uma outra maneira essa argumentação que você vai proporcionar, tá bom? Desenvolva alternativas criativas que vão ao encontro das necessidades. Às vezes, gente, é o momento que você vai ter que usar aqui a sua criatividade. Ó, então vamos fazer o seguinte, estava pensando aqui, você precisa daquilo, eu preciso daquilo, certo? E se a gente fizer tal coisa? Então você vai propor novas soluções, novos caminhos, novas ações. Isso aqui é muito, muito legal. Criatividade é tudo. E como que eu trabalho a minha criatividade? Gente, olha, não tem segredo. O segredo é você se colocar em situação de risco. Como que eu desenvolvo a criatividade? Não tem, gente, uma receita para falar assim, ó, é assim, assim, assado. Eu vou te falar como é que você desenvolve a sua criatividade. Vocês podem até achar que eu sou louca. A gente desenvolve a criatividade em meio à necessidade. Como assim? É quando a gente está necessitado, é quando a gente se encontra em um desafio que a gente consegue ser criativo. Vou dar um outro exemplo. É quando você se encontra encurralado, é quando você encontra, tipo, pressionado e não sabe para onde correr, não está vendo uma... É aí onde você vai desenvolver a criatividade, porque você vai ser obrigado a pensar em novas soluções. Tá? É por isso que parece ser uma tortura, mas não é. Na área comercial e vendas, na área de marketing, existe uma coisa chamada pressão, metas, prazos, e a gente não sabe por que existe isso. Eu vou dizer agora para vocês. É no meio dessa cobrança que as pessoas elas se impulsionam a buscar novas soluções. É claro, tem que ser uma pressão saudável, né? Tem que colocar prazos possíveis, né? Eu não vou pôr prazo impossível, porque quando eu ponho também uma meta muito impossível, em vez de eu mover o meu colaborador para fazer, não, eu acabo fazendo ele desanimar logo de cara. Ó, então vocês têm até amanhã. Isso é impossível, não vou nem tentar, né? Então não pode ser uma meta impossível, mas metas, prazos, essa pressão, gente, ela ajuda a gente a trabalhar a criatividade. É só vocês verem por que o brasileiro é considerado um dos povos com mais criatividade. Porque a gente, eu até dei uma oficina na semana passada sobre o trabalho informal. Nós, agora, até antes da pandemia, 40% dos postos de trabalho no país eram informais. Ou seja, a gente tem uma economia que não consegue formalizar todo mundo, né? E as pessoas têm que se virar com o que tem. As pessoas têm que se virar para sobreviver. Então, nessa necessidade, você vê cada ideia doida. Até a gente brinca, tem muito meme na internet, né? Que a NASA vai ter que vir aqui, aí passa aquelas ideias, aquelas criatividades brasileiras, né? A NASA não conseguiu desenvolver isso, e o brasileiro desenvolveu, né? Vamos ser estudados pela NASA. Tem até esses memes, mas que fazem a gente pensar na questão da criatividade, tá? Então, em meio a uma situação muito crítica, onde você vai falar assim, pronto, estou sem solução, o que eu faço? E você não se entrega, e você começa a forçar a tua mente, é onde você começa a trabalhar o teu lado criativo. E, às vezes, até habilidades que você imaginava que você não tinha. São nessas situações que ela aparece. Quando está tudo gostoso, tudo bem bom, não tem por que a gente desenvolver isso, tá? Então, são habilidades que a gente cria conforme as necessidades do momento ali da nossa vida, tá? Então é isso, gente. Eu trouxe aqui para vocês um resumão, né, do que é negociação ganha-ganha, tá? A definição da negociação. O que vai ficar para a semana que vem? Para a semana que vem vai ficar as fases, tá? Então tá, professor, você já falou que quer negociar. Agora, como é que funciona o processo? Porque eu quero aprender. Então, o que eu vou trazer para vocês? As etapas. Quais são as etapas que toda negociação tem que ter? Independente da negociação, essas etapas têm que acontecer. E no meio dessas etapas, eu vou passando para vocês técnicas que vocês vão utilizar na negociação. Então, no meio das etapas, vocês vão vendo o que se faz naquela etapa. Essa aqui é a etapa de tal coisa, nessa etapa vocês fazem assim, assim, sabe?
vocês procuram, e aí a gente vai discutir, tá? Tem perguntas? Perguntinhas? Não. Sem perguntas? É bem tranquilo, hoje foi uma introdução da negociação. Semana que vem a gente vai ver as fases e aí a gente vai trabalhar algumas técnicas, tá? Para depois a gente entrar na venda em si, que são os tipos de venda dentro do negócio, tá, gente? Então, essa aqui é a proposta, certo? Certo. Combinado? Eu espero que vocês realmente não tenham dúvidas. Se surgiu dúvida depois que a aula acabou, nossa, eu poderia ter perguntado para a professora. Gente, anota no seu caderno, anota no seu celular, ou joga no grupo mesmo, professor, olha, eu não perguntei ele na hora da aula, mas fiquei com uma dúvida. E se tal situação acontecer? Né? Coloca lá no grupo ou manda no meu particular e a gente vai trabalhando, tá, gente? Nós estamos aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. E, novamente, eu vou dizer agora uma coisa para vocês. Eu preciso de vocês também para me aperfeiçoar, sabia? Por quê? Se o aluno é um aluno que aceita tudo o que eu digo, se está tudo certo para ele, que motivação eu tenho para melhorar o meu trabalho? Nenhuma. Então, vocês também são responsáveis. Então, aquele aluno que pega no pé, que pergunta, que faz aquelas perguntas que a gente não tem a menor ideia, nossa, é maravilhoso, entendeu? Porque, é incrível. Quando isso acontece, você vai querer estudar mais, você vai querer pesquisar mais, porque você sabe que ele vai perguntar. E você precisa saber. Então, a gente se força a ser melhor para entregar um trabalho melhor. Olha só que interessante, né? Então, a gente está aqui para vocês, e vocês já sabem disso, mas eu preciso falar de novo. Surgiu perguntas, não fique para você. Fale. Quer colocar no grupo? Coloque. Quer mandar no privado? Coloque. Quer anotar e fazer a pergunta na próxima aula? Professora, sobre a aula passada, eu anotei aqui uma pergunta que eu não fiz na aula para a senhora. Que tal se isso não acontece? Como é que é isso e tal? Pergunte. Pode ser que eu tenha uma resposta plausível, pode ser que eu não tenha uma resposta plausível, pode ser que eu não sei nada, e eu vou dizer para você, eu não sei. Vamos descobrir? E aí a gente pesquisa e vê o que a gente encontra de resposta. Por quê? Porque ninguém é dono de saber nenhum, né? Tá todo mundo aqui aprendendo. Certo, gente? Tranquilos. Certo. De boas, na Lagoas. Então, Sim. um super beijo. Fiquem com Deus. Tá? Uma boa semana para vocês. E a gente se vê na próxima aula. Agora fiquem com o tio Marcelo. Já deve ter colocado o convite aí para vocês, tá? Um abraço. Tá bom, professor. Obrigada para você também. Tchau, Tchau. Ana.